Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será esta mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, para aqueles que querem concretamente fazer progressos na vida espiritual, fazer progressos na fé em Deus, viver com entusiasmo o testemunho de Cristo Jesus, para estes, a oração, ela é fundamental, a oração é imprescindível, a oração é uma necessidade. Mesmo sendo necessária como prática diária, como uma prática que deve estar presente no nosso dia a dia, a oração é um dom de Deus. Um dom que deve ser suplicado, que deve ser pedido a Deus, nosso Pai. Eu coloco em relevo a realidade da oração como fundamental na nossa vida, como fundamental no nosso progresso espiritual, justamente por causa da primeira leitura desta Santa Missa, nesse trecho do livro de Tobias. Nós ouvimos que Tobit, o pai de Tobias, e Sara, que depois se torna a mulher de Tobias, ambos vivendo uma situação de aflição, de angústia, de sofrimento, ambos recorrem a Deus em oração. A oração de ambos é um modelo de toda oração. Por quê? Exatamente porque a oração de ambos é uma oração espontânea, é uma oração de encontro
de diálogo com Deus, mas uma oração ao mesmo tempo impregnada da palavra de Deus. Certamente ambos conheciam a palavra de Deus e fazem essa oração espontânea, abrem os seus corações e os seus lábios em oração a Deus de forma muito livre, muito espontânea, mas uma oração impregnada de palavra de Deus. Uma oração motivada pela realidade que eles estavam vivendo. Sofrimento, angústia. Eles rezam espontaneamente, apresentam a Deus suas lamúrias, suas dores, seus sofrimentos, o seu impossível, mas proclamam a misericórdia do Senhor, colocam na oração a certeza de que Deus tudo pode, tudo pode. Eles, nessa oração, fazem uma verdadeira entrega dos seus corações a Deus. Todos nós precisamos aprender com a oração feita por Tobit e por Sara, precisamos aprender essas lições a respeito da oração para que a nossa oração ela seja cada vez mais autêntica, um autêntico diálogo com o Senhor. Momento especial da entrega do coração a Deus. Profissão de fé nesse Deus que é rico em misericórdia. Uma oração que agrada o Senhor. Tanto assim que, como nós ouvimos no final desta primeira leitura, depois que Sara faz a sua oração, confiando as suas lamúrias, os seus sofrimentos a Deus, o autor do livro de Tobias diz: na mesma hora, a prece dos dois foi ouvida perante a glória de Deus. Interessante que hoje bem cedinho eu acompanhava ao vivo a catequese do Papa Francisco. Toda quarta-feira o Papa Francisco faz uma catequese e ele está fazendo uma sequência de catequeses sobre a oração, E hoje o Papa Francisco falou da oração de Jesus em relação a nós. Foi lido um trecho do Evangelho quando o evangelista São Lucas narra aquele momento que o próprio Jesus diz para Simão Pedro: Simão, Simão, Satanás reclamou a tua sorte, mas eu rezei por ti, para que tu não desfaleças, que tu não venhas a perder a fé. Eu rezei por ti. E aí o Papa Francisco diz: meus irmãos e minhas irmãs, todos nós temos que ter esta convicção na nossa mente, no nosso coração. O Senhor Jesus, Ele está sempre rezando por cada um de nós. Sempre. Mesmo quando nós cometemos pecados graves, pecados mortais, disse o Papa Francisco, Ele está com as suas chagas gloriosas, intercedendo por nós junto ao Pai, para que não desfalecemos na fé. Em meio aos sofrimentos da vida, em meio às dificuldades que enfrentamos, como Tobit, como Sara, nós não podemos desfalecer na fé. O Senhor, Ele ora por nós. O Senhor suplica ao Pai por nós, continuamente. E, portanto, a nossa oração se torna ainda mais bonita, mais perfeita, quando nós
oramos na oração do Senhor. Quando a nossa súplica, quando a nossa entrega a Deus em oração, quando nós estabelecemos esse diálogo com o Senhor em oração, isso tudo é vivenciado na comunhão da oração, da intercessão de Jesus. Porque Ele é o único intercessor entre nós e o Pai. O único mediador, o mediador da nossa salvação é Jesus, o único. E por isso a nossa oração, ela precisa ser vivenciada no dia a dia em comunhão com essa intercessão única, poderosa, prodigiosa de nosso Senhor. Isso precisa, irmãos e irmãs, isso precisa ser uma prática muito comum na nossa vida, permear o nosso dia a dia, em meio às tarefas do dia a dia, da vida de família, do trabalho, da vida comunitária, social. É preciso rezar. É preciso rezar e suplicar ao Espírito Santo que nos conduza na oração, que nos motive à oração, que nos leve a perseverar na súplica a Deus, súplica por nós, súplica pelos nossos irmãos e irmãs, a oração de louvor, adoração, a oração de intercessão, de súplica, a oração de abandono confiante nos braços do Pai das misericórdias. Por isso nós louvamos e bendizemos a Deus por tantos grupos, por tantos movimentos de igreja, oficinas de oração, que nos ajudam a essa prática, a ter esta prática ascética, que nos ajudam, grupos, movimentos de espiritualidade, pastorais, o apostolado da oração. Quantos grupos na vida da igreja nos ajudam a abrir o coração para receber esse maravilhoso dom de Deus, o dom da oração. Vivendo essa preparação para o jubileu de ouro do batismo no Espírito Santo de Monsenhor Jonas Abib, eu louvo a Deus, porque quantas e quantas vezes Padre Jonas, ele nos ensina sobre oração, e particularmente por meio do diário espiritual, por meio da leitura orante da Palavra de Deus, segundo o método da Bíblia, a Bíblia no meu dia a dia. Ali Padre Jonas, a partir dos textos bíblicos, Padre Jonas nos motiva à oração, e a partir disso brota do nosso coração de forma espontânea, autêntica, verdadeira, esse diálogo de amor com o Senhor. Irmãos e irmãs, nós ouvimos no Evangelho que diante dessa discussão com os saduceus, Jesus reafirma a fé na ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, mas Jesus reafirma a fé na ressurreição, dizendo que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Quando nós rezamos, quanta vida Deus nos dá. Vida plena, vida abundante. O coração, ele se enche da vida de Deus quando nós rezamos, quando nós oramos. Por isso, peçamos a Deus nessa Eucaristia o dom da oração. Peçamos a Deus nessa Eucaristia que nós, no dia a dia da nossa vida, pratiquemos a oração, rezemos sem cessar, sobretudo diante do maior modelo de oração que é Jesus, a oração que Ele nos deu como dom, a oração do Senhor que nós rezamos também na Santa Missa, que é o Pai Nosso, oração de entrega, de abandono ao Pai das misericórdias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.